Um cachorro vadio estava olhando para a menina. Assustou a menina. A menina deu um passo para trás, enquanto gritava por seu pai. Rei estava no carro procurando coisas. Quando ele viu, ele disse à sua filha para não ter medo. Só um cachorro. Mas ela ainda estava muito assustada, constantemente dando um passo para trás. Em uma situação urgente, Rei pegou a pedra e jogou o cachorro fora. O cachorro tinha medo de fugir, mas também ameaçou a filha. Rei correu para agarrá-la, mas falhou. Sem saber quanto tempo depois disso, Rei acordou de um coma. Ele viu sua esposa chorando enquanto segurava sua filha. Vendo o Rei acordar, sua esposa perguntou por que ele era assim. Rei entrou em pânico. A intuição disse a ele que isso não era verdade. Ele empurrou sua esposa para longe. Então fechou os olhos e tentou acordar. Em seguida, ouve uma voz da filha no ouvido de Rei. Aconteceu que era um sonho. Sua filha ainda estava ilesa, só um osso deslocado. Rei levou sua esposa e filha para um hospital próximo, sem saber por quê. Rei achou que este hospital era tão estranho. O hospital estava claramente no meio da rodovia, mas havia muitos pacientes dentro. Mas Rei não pensava muito mais. Ele foi até a recepção para obter ajuda. A recepcionista mostrou uma atitude fria. Como um robô, disse-lhe para registrar-se para exame médico. Rei estava com raiva, mas tinha que fazer isso. Quando ele estava impaciente, ele viu uma cena estranha. Uma enfermeira segurando uma caixa. Deu ao motorista da ambulância. O motorista especialista deu a ele uma pilha de dinheiro. Parecia que eles estavam fazendo uma transação. Vendo esta cena, Rei ficou bastante nervoso. O que o deixou ainda mais inseguro foi a cena por trás disso. A equipe, no momento do procedimento de admissão, fez a ele um monte de perguntas estranhas. Por exemplo, ele tinha histórico de doença mental. Ou quantas vezes ele se casou. Também perguntou se ele concordou em deixar sua filha doar órgãos. Rei não era fácil de responder a essas perguntas. Eles disseram em seu seguro que ele tinha o nome de sua ex-mulher. Então não poderia ser usado. Sem opções, Rei só concordou em pagar em dinheiro. Após uma série de processos complicados, o hospital enviou a enfermeira Anne para levar sua filha à clínica. A pessoa encarregada de examiná-la era o Dr. Burton. Ele olhou para sua filha como uma obra de arte. Quando ele verificou suas pupilas, ele até elogiou seus olhos em como ela era bonita. Rei achou estranho, mas não se atreveu a dizer nada. Dr. Burton disse a ele que Monroe estava bem, mas ele não descartou danos cerebrais. Então, o doutor sugeriu ir para uma tomografia computadorizada, para a segurança de sua filha. Rei concordou sem hesitar. Antes de entrar na sala de tomografia computadorizada, a equipe disse-lhe que, como a sala de serviço era estritamente administrada, apenas um membro da família tinha permissão para entrar. Rei concordou em deixar sua esposa entrar, e ele estava esperando lá fora. Rei sentou na cadeira e não sabia quanto tempo ele dormiu. Quando acordou, já estava escuro. Mas, estranhamente, sua esposa e filha ainda não saíram. Rei estava preocupado e foi até a recepção para perguntar sobre a situação. Descobriu que a recepção mudou a pessoa. A recepcionista de plantão disse a ele que o registro de hospital de sua filha não foi encontrado. Rei estava preocupado. Com seus próprios olhos, ele viu sua esposa e filha entrando. Mas, neste momento, não existia nenhuma informações. Inacreditável. Rei aproveitou a falta de atenção da equipe e entrou sorrateiramente para encontrar esposa e filha. Mas ele mal tinha dado alguns passos quando foi parado pelo guarda. Eles brigaram, atraindo a atenção do Dr. Lucado. Lucado imediatamente se ofereceu para ajudá-lo. Ele ficou na frente de Rei procurando registros médicos. Descobriu que realmente não havia informações sobre sua filha. A essa altura, Rei sentia que Lucado e os outros eram um grupo, enquanto os dois lados lutavam. Ele viu a enfermeira Anne à distância. Rei esperava que a enfermeira pudesse provar que sua esposa e filha estiveram cá. Inesperadamente, ela disse que só viu Rei ferido correndo para o hospital. Não viu sua esposa e filha. Rei estava bravo. Ele não sabia onde eles tinham escondido os membros de sua família. Depois que ele terminou de falar, Anne injetou nele um anestésico. O pobre Rei foi trancado em um quarto escuro. Felizmente ele era resistente. Quando ele não perdeu completamente a consciência, ele procurou por epinefrina. Depois de injetar a injeção em seu corpo, ele se recuperou. Rei quebrou a janela com um soco. Neste momento, ele entendeu que este era um hospital escuro. Portanto, ele sozinho não seria capaz de salvar sua esposa e filha.
Coincidentemente, neste momento, ele viu um carro da polícia passar. Rei imediatamente relatou à polícia sobre sua esposa Loane e filha Peri desaparecidas no hospital. E ele suspeitou que a equipe do hospital estava em conluio com o comércio de órgãos. 2 policiais, depois de verificar os documentos de Rei, foram imediatamente ao hospital para investigar. Diante da polícia, a equipe do hospital ainda era muito teimosa. Eles disseram que nunca conheceram a esposa e a filha de Rei, e disseram-lhes para levá-los à sala de tomografia computadorizada no 3º andar para verificar. Rei imediatamente levantou a questão, porque ele viu o médico levar sua esposa e filha para o porão. O médico mostrou um cara de inocente. Ele disse à polícia que as salas de tomografia computadorizada ficam todas no 3º andar. Em seguida, eles foram para a sala de TC, com base no histórico do dispositivo. A última varredura CT foi às 9 horas. Isso significou que a filha de Rei no hospital não fez uma tomografia computadorizada. Rei disse à polícia que as evidências eram problemáticas. O hospital devia ter levado sua esposa e filha para outro lugar. Foi nessa época que o Dr. Burton esta manhã examinou a filha de Rei, de casa para o hospital. Mas ele, como todo mundo, tinha certeza de que o ferimento na cabeça de Rei foi causado por um acidente de carro. O Dr. Burton disse à polícia que viu o comportamento de Rei na época, então ele pediu a ele para fazer uma tomografia computadorizada de seu cérebro. Mas Rei discordou. Ele até mesmo teimosamente voltou para seu quarto para esperar por sua esposa Aibe. Ao ouvir isso, a polícia também estava confusa. Rei parecia um paciente mental, porque Rei disse à polícia que o nome de sua esposa era Joanne. Rei explicou apressadamente que Aibe era sua ex-esposa morta. Ele suspeitou que o médico leu suas informações de seguro, e soube que o nome de sua esposa era Aibe, portanto, usou-o para fabricar evidências. Assim, os dois lados discutiam constantemente. De repente, Rei viu o lenço de sua filha na cama do hospital. Rei levou sua esposa e filha ao hospital para um checo. Ele esperou a tarde toda, mas não podia encontrar sua esposa e filha em lugar nenhum. Diante do interrogatório policial, o médico confirmou que Rei foi ao hospital sozinho e nunca conheceu sua esposa e filha. Os dois lados lutaram sem parar. Nesta época, o hospital chamou um psiquiatra. Ela disse à polícia que, quando as pessoas tinham danos cerebrais, muitas vezes ficariam mentalmente instáveis ou confusas. Em seguida, ela levou Rei a contar a história de sua ex-esposa. Aconteceu que 8 anos atrás, como Rei bebia e dirigia, sua esposa morreu em um acidente de trânsito, e ele tinha uma lesão cerebral. Ao saber da situação, a psiquiatra disse à polícia que suspeitava que Rei tivesse amnésia. Sua esposa e filha provavelmente já estavam mortos, mas ele simplesmente se recusou a acreditar na verdade. Foi por isso que imaginou que sua esposa e filha ainda estavam vivas. No momento, os corpos de sua esposa e filha estavam provavelmente no local. Só assim, a polícia trouxe um cão farejador para encontrar o lugar onde sua filha morreu. Com a ajuda de um cão farejador, a polícia encontrou um espelho quebrado. Rei percebeu que era de sua filha. Em seguida, a polícia encontrou muitas manchas de sangue no chão. A verdade era que, como disse o psiquiatra, Rei assassinou a esposa e a filha, e ele estava paranoico e não ousava admitir. O médico perguntou onde ele escondeu seus corpos. Rei entrou em pânico. Ele ainda estava inflexível de que tudo era feito pelo hospital. O hospital que o prejudicou. Mas a polícia não quis ouvir sua explicação. Preparou-se para algemar ele. Foi neste momento que Rei viu o cachorro que assustou sua filha esta manhã. Neste momento, Rei compreendeu que, independentemente do que dissesse, a polícia não acreditaria. E a única pessoa que poderia salvar sua família era ele mesmo. Rei se virou e pegou a arma da polícia. Então ameaçou o médico. Em seguida, ele trancou todos no antigo armazém. Então pegou seu cartão médico e foi para o hospital. Seu alvo era muito claro que era o porão do hospital. Rei disfarçou-se de médico e conseguiu arrombar o porão. Ele viu na lata de lixo o ursinho de pelúcia de sua filha. Isso tornou ainda mais certo que sua filha estava trancada cá. Neste momento, 2 médicos empurraram um barril para fora de uma sala. Rei olhou para ele. Viu que estava escrito em órgãos humanos. Rei seguiu silenciosamente. Ele avistou o médico se preparando para entrar em ação com sua filha. Ele rapidamente puxou a arma e correu entrando, para forçar o médico a remover a máscara. Essas pessoas eram ninguém. Eram o Dr. Lucado e a enfermeira Anne. Rei não se importou muito e levou sua esposa e filha embora imediatamente.
Eles estavam prestes a sair, quando um médico apareceu. Em seguida, eles o imobilizaram. Prepararam-se para dar-lhe um anestésico. Em momento perigoso, LP. Rei atingiu o cano de gás, explodindo todo o escritório. Rei aproveitou a oportunidade para levar sua esposa e filha fugindo. Ninguém podia impedi-lo de salvar sua família. Rei dirigiu como se estivesse voando na autoestrada. Ele estava completamente inconsciente de que o banco de trás era um estranho. Afinal, o que aconteceu? Aconteceu que era tudo igual ao que o psiquiatra disse. Rei era um paciente com doença mental. Naquele dia, sua filha caiu e morreu. Então o rei descuidadamente empurrou sua esposa para baixo, fazendo sua esposa morrer também. Rei pensou que sua esposa e filha ainda estavam vivas, porque ele perdeu sua família uma vez 8 anos atrás. Então ele não podia aceitar esse fato. Ele criou ilusões para escapar da realidade. Neste momento, os corpos de sua esposa e filha estavam na parte traseira do carro. O filme Fratura é um filme de terror único. Não sei se você consegue adivinhar o final. Bem, o vídeo de hoje termina aqui. Até o próximo filme.